Olá, meu irmão. Vamos para mais uma meditação de hoje. Então, ontem nós estudamos sobre Abel e hoje vamos estudar sobre Caim. Quem foi Caim? Irmão, a Bíblia diz que Caim ele foi o primeiro filho de Adão e Eva. Ele foi lavrador ou agricultor e ele trouxe a oferta que Deus pediu para ele, foi a mesma que pediu para Abel. Só que ele quis trazer o melhor da terra porque ele era lavrador, né, ou agricultor, certo? Então assim, e não foi aceito. Então ele se revoltou contra Deus, se revoltou contra o irmão e aconteceu que foi o primeiro homicídio. Porque nós temos que entender uma coisa, irmão. Você vê que quando o pecado ele entrou no mundo com Adão e Eva, Deus ele sacrificou um animal. Como nós sabemos disso? Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 21, no versículo do 8 até o 10, até os 19, nós vamos ver que Adão, quando ele pecou, ele se escondeu de Deus. E quando Deus apareceu, perguntando onde Adão estava, ele disse que teve medo e se escondeu. E tinha colocado um vestimento de folha de planta de árvore, né? E Deus providenciou lá no versículo 21 do capítulo 3, um vestimento de pele. Para esse vestimento de pele ter acontecido, teve que morrer um cordeiro. Então ali já simbolizava a morte de Cristo e a purificação dos nossos pecados, certo? A mesma coisa acontece com os filhos de Adão e Eva, porque Deus pediu para Abel e Caim o mesmo sacrifício, que era um sacrifício de animal, certo? Para a purificação dos seus pecados. E Caim ele não aceitou. Ele trouxe o melhor dos seus frutos, achando que estava fazendo o bem, porque ele disse, eu vou dar o que eu tenho de melhor. Mas não foi isso que Deus tinha pedido para ele, certo? Então por isso que não foi aceito a oferta de Caim. E diz aqui, a palavra de Deus diz assim, da mesma forma como a fé e a obediência se relacionam, assim também a incredulidade e a desobediência. Os incrédulos. Primeiro ponto que acontece com a pessoa que é incrédula, que não acredita em Deus. Anda em seu próprio caminho. Quando você não acredita no próprio Deus, você quer andar no seu próprio caminho. E a Bíblia diz que o nosso pensamento não é o pensamento de Deus, o nosso caminho não é o caminho de Deus. E isso aconteceu com Caim. O segundo ponto diz que é condenado por Deus. Deus não aceitou. Deus disse, não é isso que eu quis, certo? Aí diz assim, Abel trouxe um holocausto agradável a Deus. Está lá em Levítico capítulo 9, versículo 24, né? 1 Reis 18, 38, 1 Crônica 21, 26, 2 Crônica 7, 1. O fogo do altar manifestava o agrado de Deus ao sacrifício e ao caráter do ofertante. O de Caim não foi aceito, como nós estamos vendo desde o começo, por causa disso, certo? O terceiro ponto, não se humilha e irrita-se com os caminhos de Deus. A soberba de Caim era abominação para Deus. Está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. O quarto ponto, age conforme sua própria vontade. O problema estava em Caim e na sua constante rejeição de Deus. Por isso seu sacrifício não foi agradável a Deus, como o de Abel. Assim, tornou-se arquétipo de anticristo. Então é como se fosse um anticristo que vai acontecer no final dos tempos, né? Nós vai ver o poder desse anticristo bem forte agora no final dos nossos tempos aí, fazendo o que querem e achando que está certo. O anticristo seria os falsos profetas, né? Mais ou menos isso aí, com poder e humilhando as pessoas. Esse anticristo que vai reinar por pouco tempo. No quinto ponto, causa sua própria infelicidade como Caim. Seu ódio foi contra o seu irmão crente e o incitou ao fratricídio, né? De praticar um homicídio, mais ou menos. Fratricídio significa isso aí. Ele praticou homicídio, matou o irmão por causa da inveja, que Deus não tinha aceitado, ele vai e se vinga do irmão. Até quando Deus aparece para Caim e diz, aonde está o teu irmão? Ele diz, por acaso eu sou guardador do meu irmão?
mas Deus já sabia de tudo, porque Deus já sabe do fim desde o começo, né? Como nós entendemos isso aí. Então Deus tem um plano na vida de cada um de nós, que nós temos que ver isso aí. Mesmo que esteja acontecendo algumas coisas nas nossas vidas, mesmo que tenha acontecendo essa pandemia que está acontecendo, mas Deus está no controle, Deus sabe do fim desde o começo, e nós sabemos que o tempo está bem próximo. Então, meu irmão, não é de se admirar nada que está acontecendo, porque é necessário que isso aconteça. A Bíblia diz que vai existir muitas coisas, isso é como se fosse uma dor de parto. Ele fala lá, Deus fala que cada vez vai aumentando mais. Então, nós estamos vendo tudo isso acontecendo, mas isso é o começo das dores que está para vir. Coisas piores vão acontecer com os verdadeiros cristãos. Então, quem pode suportar, né, como diz a história, quem vai estar de pé nesse grande dia? Só Deus sabe, e que nós possamos pedir a capacitação de cada um de nós para nós estar de firme e forte nessa grande batalha. Lá em Apocalipse fala sobre isso, né? Apocalipse capítulo 2, versículo 10. E o último ponto diz assim, ó, não escapa do seu castigo, rejeitou a Cristo, o sacrifício único para todos. Quem não aceita a Cristo como seu único Salvador já está julgado. Então, irmão, nós temos que aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador. Bom, essa foi a meditação de hoje, da história de Caim, né? E espero que vocês tenham entendido alguma coisa. E assim, antes de eu fazer a oração, eu vou agradecer primeiramente a Deus, né, e segundo a cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo, estão compartilhando com as pessoas, colocando no seu status, fazendo seus comentários, que eu estou recebendo muitos comentários, estou vendo algumas pessoas colocando no status, e é bem interessante porque você tem muitos amigos, muitas pessoas que olham o seu status, então tem como ver, eu só tenho que agradecer, primeiramente a Deus e a cada um de vocês pelos comentários, pela enviação desses vídeos, que é muito bom para nós evangelizar, né? Que você está me ajudando a evangelizar, que esse é o trabalho nosso, a missão, está na missão. Então que Deus abençoe cada um de vocês. Então vamos fazer uma oração? Oremos, maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por mais um dia. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja com cada um de nós. Nós te pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.